Olá, bem-vindos à quinta aula do nosso curso de História da Filosofia Moderna 1 da Unifesp. Eh, eu vou falar agora para vocês um pouco sobre a primeira meditação. Eu gostaria de fazer um comentário inicial, que é o seguinte: a primeira meditação ela é relativamente curta, né? Ela tem aqui na minha edição uma, duas, três, quatro, cinco páginas e pouco. E embora ela seja curta, ela é muito importante. Ela é muito importante por várias razões. Primeiro, que é por onde aparentemente começa a filosofia. Há uma discussão muito grande sobre o começo da filosofia. Onde exatamente começa a filosofia? A filosofia começa na dúvida? Ou a dúvida ela é anterior à filosofia e depois, uma vez que você duvidou das suas crenças, aí então você pode filosofar? Então a filosofia começa depois disso e a dúvida não faria propriamente parte dessa, dessa dúvida, né? É, isso aparece num livro do Kierkegaard, um livrinho pequenininho, do Johannes Climacus, que é o pseudônimo que ele usa, que é muito interessante, está traduzido pela Martins Fontes, se não me engano. É um livro quadradinho, meio roxinho. É, então, a primeira coisa, eu acho que é essa que a gente pode pensar sobre onde começa a filosofia exatamente, né? E o que Descartes nos está propondo, seja que a gente considere que faça parte propriamente da filosofia ou não faça parte propriamente da filosofia, uma etapa prévia à filosofia, de qualquer maneira, é por aí, uma reflexão desse tipo, que se deve começar, né? No mínimo a preparação para a filosofia. Agora, essa preparação ela é muito longa, na verdade, né? Ou essa primeira etapa da filosofia ela é muito longa, embora o texto seja curto. Né? O próprio Descartes recomenda que antes que a gente passe para a segunda meditação, a gente fique aí pelo menos uns 2 meses, alguns meses lendo a primeira meditação, porque essas crenças que devem ser postas em dúvida na primeira meditação, elas estão enraizadas em nós há muito tempo. Então não é fácil desenraizar essas crenças da noite para o dia. Não é simplesmente porque você lê um argumento, você lê, né, uma consideração, você pensa no caráter, digamos assim, falível, né, inseguro de uma certa crença, que no instante seguinte essa crença desaparece da sua cabeça. Não, elas estão enraizadas, elas têm força, né? Isso aqui eu acho que é muito interessante e é muito importante, porque o que o Descartes está desde o começo sugerindo é que nós somos seres humanos, e os seres humanos não são pura racionalidade. Os seres humanos têm a imaginação, os sentidos, a vontade, têm hábitos, né? Hábitos de pensamento. E, portanto, se nós estamos acostumados a pensar de uma determinada maneira durante toda a nossa vida, para que a gente possa mudar isso, modificar, né? Porque as meditações são esse gênero de uma espécie de um progresso em que a gente tem que reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, progredir, se corrigir, para depois chegar a um estado mais satisfatório, né? É essa transformação pessoal que está em jogo e, portanto, isso não se faz da noite para o dia. E a primeira meditação, ela tem esse caráter transformador inicial que é fundamental. E mesmo que então a meditação seja curta em número de páginas, ela deve ser longa no tempo para que ela possa produzir o efeito esperado, que ela possa promover a mudança que o Descartes espera que promova na gente, né? E seguindo um pouco essa ideia, eu vou me demorar um pouco nessa primeira meditação, eh, não só, claro, pela minha especialidade, trabalhar mais a questão do ceticismo, mas sobretudo porque é isso que Descartes pede que a gente faça. E eu acho que tem uma função importante, né? A gente até depois pode se perguntar se o Descartes foi ele mesmo capaz de cumprir essa revisão geral de todas as suas crenças, tal como ele promete. Talvez a coisa seja mais difícil até do que o Descartes supôs, né?
Então eu vou ler o primeiro parágrafo e vou fazer alguns comentários, né? Eu leio, portanto, né? Primeira meditação, das coisas que se podem colocar em dúvida, né? Então, não é uma meditação, como eu já falei na última aula, e que vai estabelecer verdades, mas é ao contrário, é uma meditação que vai problematizar aquilo que a gente acha que a gente já sabe, mas talvez não saiba. Aquilo que a gente acha que é um conhecimento certo, no fundo é uma crença mal sustentada, pouco fundamentada e possivelmente falsa, né? Parágrafo 1. Há já algum tempo eu me apercebi de que, desde os meus primeiros anos, recebera muitas falsas opiniões como verdadeiras, e a de que aquilo que depois eu fundei em princípios tão mal assegurados não podia ser senão muito duvidoso e incerto. De modo que me era necessário tentar seriamente, uma vez em minha vida, desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito, e começar tudo novamente desde os fundamentos, se quisesse estabelecer algo de firme e de constante nas ciências. Mas, parecendo-me ser muito grande essa empresa, aguardei atingir uma idade que fosse tão madura que não pudesse esperar outra após ela, na qual eu estivesse mais apto para executá-la, o que me fez diferi-la por tão longo tempo que doravante acreditaria cometer uma falta se empregasse ainda em deliberar o tempo que me resta para agir. Bom, aqui claramente o Descartes está distinguindo entre três momentos da vida dele, né? São três momentos: um momento da infância, um momento da maturidade, que é propício à reflexão, e depois um momento da ação, né? Isso aparece nas duas frases, no fundo esses parágrafos são compostos de duas frases relativamente longas, né? E nas duas aparece um pouco essa divisão do tempo da vida humana em infância, maturidade de reflexão para revisão das suas opiniões aprendidas na infância e depois de feito isso, a ação, né? No finalzinho, por exemplo, ele fala, né, o tempo que me resta para agir. E na primeira frase ele divide também, né, que nos primeiros anos ele recebeu muitas falsas opiniões como verdadeiras. Então, esse primeiro momento, o momento da infância, é um momento passivo, né, em que a gente, quando tem 5, 6, 7, 10, 12 anos de idade, nós vamos para a escola ou também em casa com os pais, os adultos, sejam os familiares, sejam os professores, eles vão nos ensinando as coisas e nós vamos aprendendo com eles e nós vamos recebendo passivamente uma série de crenças. Nesse momento, a nossa racionalidade ainda não está madura. Nós estamos desenvolvendo as nossas faculdades e, nesse momento, é natural que a gente aceite como verdadeiro aquilo que as pessoas mais velhas, mais experientes e que supostamente detêm o conhecimento, né, nos transmitem, né, nos comunicam. Agora, é, isso que a gente aprende, diz o Descartes, nem sempre é verdadeiro. E quando a gente cresce, a gente percebe que algumas das coisas, não todas, mas pelo menos algumas das coisas que nos disseram que eram verdadeiras, elas se revelam falsas, né? Por exemplo, ensinaram que a Terra estava no centro do universo. E depois você cresce, aprende mais astronomia e você percebe que a Terra gira em torno do Sol e não, né, as estrelas giram em torno da Terra, né? Então, eis uma opinião que o Descartes possivelmente aprendeu na infância e que depois ele percebeu que ela era falsa, né? Entre tantas outras que podem ter acontecido, né? Em segundo lugar, né, não é apenas que ele aprendeu, né, e foi passivo na sua infância, que é uma marca da nossa infância, da imaturidade, ele diz que depois, né, ele fundou em princípios mal assegurados. Então aqui aparece uma segunda ideia, que não é apenas que quando a gente é criança, né, e imaturo, a gente confia no que dizem para a gente, mas além disso, quando a gente cresce um pouco mais,
A gente busca um certo fundamento, né? E para fundar as opiniões, a gente recorre a certos princípios. Isso é, certos princípios permitiriam a gente fundar as nossas opiniões, as nossas crenças, né? Como se fossem conhecimento. Veja, então há aqui duas ideias. A primeira, a gente recebe passivamente, e num segundo momento, a gente já não é mais tão passivo. A gente vai fundar. Nós vamos ser capazes de usar o nosso pensamento e, apelando a certos princípios, ou recorrendo a certos princípios, nós poderíamos então fundamentar essas opiniões. No entanto, esses princípios, diz o Descartes, eles não estão bem assegurados. Os princípios aos quais a gente recorre logo após a infância para fundar os conhecimentos não são princípios confiáveis. E, portanto, se segue que essas opiniões que a gente tem, que a gente recebeu passivamente num primeiro momento e que num segundo nós tentamos fundamentá-las, elas são opiniões muito duvidosas e muito incertas. E aqui encerra então uma espécie de primeiro momento da vida, dividido, como eu falei, em duas etapas, né? E vem um segundo momento, né, ou, se vocês quiserem, uma terceira etapa depois dessas duas, em que ele diz o seguinte: de modo que me era necessário tentar seriamente uma vez em minha vida desfazer-me de todas as opiniões a que até então dera crédito. Pois muito bem, então, se eu tenho opiniões que eu achava que eram verdadeiras e que se revelaram falsas, se eu tentei sustentá-las em certos princípios que se mostraram pouco confiáveis, bom, então, num certo momento, eu preciso fazer uma revisão dessas crenças todas, né? Uh, veja, e aqui tem um projeto que isso é uma marca essencial aqui no projeto filosófico, é de todas as crenças. Ele não vai tentar simplesmente se desfazer das crenças falsas e preservar as crenças verdadeiras. Na medida em que você tem algumas crenças falsas, você vai tentar se desfazer de todas as crenças. Aqui funciona um pouco aquela história da maçã podre, né? Você tem algumas maçãs podres num cesto, algumas maçãs estão podres, outras não estão podres, mas o importante é você tirar todas elas fora do seu cesto, né? Para depois, eventualmente, recolocar aquelas que não estão podres de volta no cesto. Né? Então, o que o Descartes procura fazer num primeiro momento, e isso é uma decisão dele, quer dizer, acho que filosoficamente a gente pode discutir se essa é a atitude a ser tomada, mas essa foi a atitude que o Descartes tomou. Né? A de tentar se desfazer de todas as opiniões a que até então dera crédito. Né? E isso, veja, então assim como quando ele é criança e aceita passivamente um monte de opinião, agora, no momento em que ele já está maduro, ele vai jogar fora, ou se esforçar para jogar fora todas as opiniões, colocar todas elas de lado, né? E, acrescenta ele, começar tudo novamente desde os fundamentos. Assim como na primeira fase da vida, a gente tem a etapa passiva de recepção das crenças, e em seguida uma etapa em que a gente tenta fundamentar essas crenças em certos princípios. Quando se atinge uma plena maturidade, é preciso colocar sob suspeita todas as crenças de uma só vez e começar de novo desde os fundamentos. Veja, então claramente aparece aqui um projeto fundacionista, quer dizer, para que a gente possa dizer que tem conhecimento sobre o mundo, é preciso que a gente seja capaz de fundamentar as nossas opiniões e as nossas crenças em determinados princípios, princípios esses que devem ser confiáveis. Né? E qual que é o propósito? Descartes aqui vem então um terceiro um momento, uma terceira fase, né? Ou se vocês quiserem, né? Tem a fase da infância, em que tem a aceitação das crenças e uma fundamentação em princípios pouco confiáveis, uma segunda fase em que a gente faz uma revisão geral de todas as crenças e encontra fundamentos sólidos para as crenças, né? Que é, digamos assim, propriamente a fase filosófica da vida,
né, onde a gente deve praticar a filosofia, vem um terceiro momento, uma terceira fase, que é, diz o Descartes, eu cito, se quisesse estabelecer algo de firme e de constante nas ciências. Portanto, a terceira fase é a fase do desenvolvimento das ciências. Já não é mais propriamente, se vocês quiserem, a filosofia, né, aquela reflexão geral sobre todas as crenças em que vai buscar um fundamento para as nossas opiniões, de modo que não se trata apenas de uma mera opinião, mas de um conhecimento no sentido legítimo do termo, né? Então tem um terceiro momento, que é esse momento das ciências, né? Ora, esse momento de revisão de todas as crenças, né? De voltar para os fundamentos das crenças, né? De tal modo que a ciência possa ser construída em bases sólidas e seguras, é um empreendimento gigantesco, né? Não é uma coisa de pouca monta, né? Como ele diz, é uma grande empresa. E, portanto, ela só pode ser feita nesse momento de maturidade plena, onde a racionalidade humana, né, já esteja bem desenvolvida e a pessoa, então, seja capaz de levar essa empresa adiante. É preciso, então, como ele fala, atingir uma idade que fosse tão madura que não pudesse esperar outra após ela. Isso é, talvez em um certo momento o ser humano está com as suas faculdades intelectuais plenamente desenvolvidas. E depois desse momento, essas faculdades começam a declinar um pouco, né? Faculdades, assim, a memória já não é tão boa, a sua capacidade de concentração já diminui um pouco, né? O esforço que você faz já exige talvez demais do pensamento, então as condições da pessoa para levar adiante essa empresa podem ser menos favoráveis, mas há um certo momento da vida em que a gente já cresceu bastante e está de plena posse das faculdades mentais, e então, bem antes de chegar à velhice, vamos chamar assim, né, ou uma maturidade que ainda não é a velhice, mas que, que já vem depois dessa maturidade inicial, vamos dizer assim, né? Mas de qualquer maneira é o momento em que a pessoa está mais apta a fazer filosofia, a filosofar, né? Então diz o Descartes, né? Como essa empresa é muito grande, ele esperou essa idade madura, mas é uma idade, ele não pode esperar demais, porque senão pode ser que passe esse momento propício para investigar filosoficamente, né? E mais, né? Quer dizer, se ele esperar um pouco além da conta, né? Ele pode cometer uma falta. Veja aqui, como eu já falei, quer dizer, as Meditações Metafísicas, um livro que em boa parte é de metafísica, né, e de epistemologia, mas também tem não só o significado religioso, como eu falei, mas tem o seu significado moral também, né? Eu acho que isso a gente tem que prestar atenção, porque nem sempre é tão evidente, mas está presente em diversos momentos, né? Que é o seguinte: se nós não filosofarmos, né, quando a gente atinge o grau mais alto das nossas faculdades mentais, e não filosofamos, não fazemos essa revisão madura de todas as nossas crenças, a gente comete uma falta, né? Se você ficar ainda esperando, será que esse é o momento propício, se não é, né? Está na hora de fazer filosofia, né? Não, se você fica pensando nisso e não faz a filosofia e esse momento passa, você então cometerá uma falta, né? E aqui a falta eu acho que tem um sentido moral, você não faz aquilo que você deveria fazer, né? E aí, então, o tempo que resta para agir é mais ou menos o mesmo tempo das ciências, aquele em que a gente, tendo filosofado, a gente volta para a nossa vida, né? E na nossa vida a gente, então, tem que agir de um lado e desenvolver as ciências também, né? É um momento posterior à filosofia que deve ser, então, praticado, isto é, a gente deve viver a nossa vida ao mesmo tempo que a gente deve desenvolver as ciências à luz dos resultados dessa reflexão filosófica, né?
Então, vejam como esse primeiro parágrafo, ele é muito denso e ele é muito rico, né? Ele apresenta muitas coisas implícitas que às vezes não parecem, não são tão evidentes à primeira vista. Uma das coisas que aparece, eu já falei um pouco aqui, é essa distinção dentro do conhecimento humano, que nós temos de um lado as opiniões, ou acima nós temos as opiniões, e de baixo nós temos certos fundamentos, ou certos princípios que permitem fundamentar as nossas crenças. Então Descartes já está apresentando uma certa visão e uma certa análise da estrutura do conhecimento. Aquilo que compõe o nosso conhecimento tem pelo menos duas partes, né? A parte das opiniões, das nossas crenças, e tem uma parte que é a parte que diz respeito aos fundamentos dessas crenças, que é composta, por exemplo, por princípios, né? Essa é uma visão controversa do conhecimento, né? Mas o Descartes, de alguma maneira, ele pressupõe isso, né? Eu falei também um pouco da ideia de uma certa tripartição da vida humana, e cada parte tem as suas subdivisões. Então, uma espécie de uma infância em que a gente é passivo e depois a gente fundamenta essas crenças, das quais muitas são falsas, em princípios inseguros. E depois a gente tem uma fase de maturidade em que a gente seria capaz de rever todas as crenças de uma só vez, né? Examinando os fundamentos, né? Descobrindo outros fundamentos ou princípios que possam fundamentar opiniões de maneira segura, né? E certa. E, finalmente, uma terceira fase, que é a fase das ciências, ou da ação na vida, à luz dos resultados da filosofia. Então, aqui tem uma espécie de concepção de desenvolvimento do ser humano, e não está presente aqui, mas há outros textos em que o Descartes fala um pouco, tem uma espécie de psicologia do desenvolvimento do ser humano. De que maneira que essas crenças vão sendo enraizadas na nossa mente? Que tipo de hábito e quais são esses princípios aos quais a gente recorre que permitem, então, a gente achar que essas crenças estão bem fundamentadas e são verdadeiras, quando de fato elas não são, ou talvez não sejam, segundo Descartes, né? Então, o Descartes tem essa visão de como as crenças vão sendo progressivamente implantadas, né? De que maneira elas vão sendo, deitando raízes na nossa mente, e a nossa vontade também, de alguma maneira, vai sendo formada. E isso vai, de alguma maneira, dar a forma dessa primeira meditação, né? Conforme ele vai desenraizando as crenças, todas essas crenças, e de alguma maneira tentando substituir um fundamento por outro fundamento, ou certos princípios por outros princípios, né? Isso tudo, digamos assim, é algo que o Descartes explica em outros textos, né? Por exemplo, no final do livro primeiro dos Princípios, isso aparece um pouco, né? Lá nos parágrafos 70 e 74. E aqui isso está implícito, né? Então a gente tem muito essa ideia que o Descartes vai começar tudo do zero, a primeira meditação, uma espécie de borracha em que ele apaga toda a história da filosofia, ele vai começar tudo de novo, é o que ele está dizendo aqui, e começar tudo de novo, desde os fundamentos, seria algo livre de preconceitos, né? O pensamento anterior dele tinha preconceitos, a filosofia vai construir uma nova visão de mundo, a partir de outros princípios, com outros fundamentos, e isso seria então livre de preconceito, né? Seria um produto puro da razão. Mas na verdade o que eu estou sugerindo um pouco para vocês é que essa maneira de ver do Descartes e de apresentar, ela já traz embutida algumas concepções que o Descartes tem e que são controversas. Por exemplo, essa ideia de que as ciências precisam de um fundamento, que a estrutura do conhecimento se baseia entre, de um lado, as opiniões e, de outro, os princípios que servem de fundamento. Nem todo filósofo pensa dessa maneira, né? E o Descartes não está questionando isso, ao contrário, ele está partindo disso. De outro lado, tem essa espécie de concepção do Descartes do desenvolvimento, que eu estou chamando um pouco de psicologia infantil, né? Um esboço de como as crenças vão se fixando progressivamente na primeira fase da vida, essa fase ainda imatura,
e que, de alguma maneira, isso orienta a estrutura da primeira meditação, né? Mais para frente eu vou comentar isso com vocês conforme isso for sendo relevante, né? Então, a gente não deve acreditar que o Descartes vai jogar tudo fora e começar tudo do nada, né? Como se não houvesse algumas ideias que orientam já a própria concepção da filosofia de começar buscando novos fundamentos, buscar uma revisão completa das nossas opiniões, né? E como que a gente então vai progressivamente desenraizando essas opiniões e progressivamente se desacostumando a confiar nos sentidos, porque os sentidos é que são assim, o fundamento dessas opiniões, para que a gente possa então se acostumar a raciocinar usando a razão de maneira autônoma, madura, né? Com a liberdade que ele já tinha falado, que deve ser conquistada nessa primeira meditação, isso é, deixar a passividade da infância, né? Onde a gente ainda não é inteiramente livre, a gente está submetido aos pais e aos professores, para o momento em que a gente, se tornando adulto, a gente é livre, né, para repensar todas as coisas, né? Então, eu acho que esse primeiro parágrafo é bastante rico e complexo. Eu espero ter deixado claro algumas coisas. É claro que sempre se pode comentar mais, mas eu acho que para a aula de hoje isso aqui é suficiente. Na próxima aula eu vou comentar um pouco o segundo parágrafo da primeira meditação, que complementa esse primeiro parágrafo também, tem muitas coisas explícitas e implícitas, e então eu não quero me alongar demais aqui, eu vou encurtar e depois eu volto e comento então o segundo parágrafo, antes de entrar na parte da primeira meditação, em que, propriamente dita, as dúvidas serão expostas, né? As razões para duvidar das nossas opiniões, né? Então, até a próxima aula.